Então, oficialmente, boa tarde para todos. Nery nos provocou há uns 4 meses atrás para que a gente pudesse ocupar o final de tarde do primeiro domingo de cada mês conversando sobre a questão da saúde mental, arte e cultura. Começamos falando sobre aquela série da Globo Onde Nasce o Coração e a gente discutiu aquela situação dramatizada naquela série. Depois nós discutimos Torto Arado, né, obra do escritor baiano. E no último encontro nós discutimos a vida e a obra de Luiz Gonzaga, as repercussões da música desse nordestino genial que mudou completamente o jeito de dançar e criou o forró que está no coração de todos nós nordestinos. Eu sou Evaldo, sou caruaruense, a terra do forró. Sou psiquiatra, sou psicanalista, mas eu sempre digo que a minha maior credencial é ser amigo há quase 40 anos de Antônio Nery Filho, né? E a gente aceitou essa empreitada e estamos aqui para discutir a enfermaria número 6. Então, passo a palavra a Nery para fazer uma breve introdução sobre o autor e algum comentário que ele quiser fazer sobre a obra, e depois nós temos 2 ilustres convidados que o Nery apresentará na sua fala. Nery, é com você. Eu vou deixar os comentários para discussão, mas eu queria, em 2 minutos, lembrar aos que não são intercambiantes que nós criamos, em 2017, um coletivo de pessoas que se interessam pelos vulnerados ou pelas pessoas desempoderadas, em particular as pessoas de rua. E esse grupo tem trabalhado muito, sobretudo o grupo de São Paulo, que tem feito incursões absolutamente extraordinárias no sentido de cuidar, de abrir espaços, de dar voz às pessoas que vivem nas ruas da cidade de São Paulo, particularmente. E esse Intercambiantes ele se difundiu pelo Brasil. Nós hoje temos correspondentes, ou colegas, companheiros em quase todas as regiões do Brasil. Somos 24 ou 25 núcleos, a Bahia é um deles. Maceió, Fortaleza, Recife, Natal, Brasília, São Paulo, enfim, Minas Gerais, Betim, em Minas Gerais. Então, esse é o grupo. E é em nome desse grupo, Intercambiantes Brasil, que é um grupo de resistência. Nós resistimos a esta avassaladora nuvem que desestabiliza nossas vidas, eu digo do ponto de vista político. Então, essa anticultura, nós resistimos. Eu, inclusive, inventei uma palavra que chama resistação, que significa resistir com ação. Então, uma das atividades é o programa de rádio que eu faço aqui na Bahia, todo sábado, meio-dia, na Rádio Metrópole, e nós inventamos, Evaldo e eu, fazermos essa conversa sobre arte, sobre cultura, para chegar à saúde, porque eu acho que a arte e cultura produzem saúde. Então, não é tratar da saúde em senso estrito, mas a saúde no sentido geral, através da arte, e chamamos da cultura. Então, ele apresentou, nós já fizemos 3 conversas, essa é a 4ª. É uma conversa meio sem pé e sem cabeça, não tem roteiro, a gente vai conversando e com alegria, como eu disse uma vez no início, é o encontro com alegria. E hoje, então, eu disse, inspirado sempre pela leitura que eu fiz desse conto, e depois eu li outros contos de Anton Chekhov, que me foi apresentado por Sofia Colette, esta jovem moça que está aí, vocês estão vendo, eu pensei que era a sua graduação. Gil Tavares, que também está aí, que é um diretor de teatro renomado e, eu diria, laureado muitas vezes na Bahia. No futuro, Gil, eu vou propor que a gente discuta, inclusive, aquela sua peça do Padre Cícero,
dizer, aquilo que eu acho que vai ser uma boa, se você puder tocar nela, inclusive seria legal, porque eu proponho sempre aos meus pares discutir alguma coisa, e aquela peça eu acho que ela é muito interessante para a gente conversar sobre ela. Bom, então, Gil Tavares e Sofia vão comentar esse conto. E, rapidamente, apenas para lembrar, sem querer ofender a cultura de ninguém, Anton Pavlovich Chekhov, ele nasceu em Tagarog, na Rússia, em janeiro de 1860 e faleceu se eu não estou enganado, faleceu na Alemanha, em julho de 1904. Ele era médico, tem uma frase famosa dele, que a medicina era a sua legítima esposa e a literatura era apenas a sua amante, mas esse homem teve uma vida difícil, uma infância difícil. O seu pai faleceu, ele teve de dar aulas quando jovem, foi para Moscou, trabalhou, perdeu um irmão e formou-se finalmente em medicina, onde ele trabalhou, e a gente vê que muitos dos seus escritos têm a ver com a prática da medicina. Portanto, entre 1892 e 93, Chekhov fez, inclusive, um trabalho extraordinário, que foi comprar livros para uma biblioteca da sua pequena cidade. Trabalhou largamente contra o cólera na Rússia, e hoje ele é reconhecido como um dos maiores contistas que o mundo conheceu. Ele escreveu, inclusive, 3 peças muito conhecidas, A Gaivota, As Três Irmãs e Tiovânia, e escreveu também O Jardim das Cerejeiras, e, segundo seus biógrafos, estas 3 peças inaugurou no mundo o modo de fazer peças sob o signo do impressionismo. Talvez Gil possa dizer alguma coisa um pouco mais sobre esse autor. E eu não me canso de agradecer a Sofia e a Gil por terem me convidado para participar na Escola de Teatro da UFBA, do encerramento do trabalho de Sofia, e ela fez uma adaptação da peça, e eu discuti alguns aspectos que a gente vai retomar aqui, porque eu acho que ele fez essa peça, nos mostra lá em 1800 e lá vai. Eu penso que no diálogo entre Andrei e Nikolaevich tem coisas absolutamente atuais com relação à luta antimanicomial, o modo como a psiquiatria, a medicina era exercida e como a psiquiatria é exercida hoje. Então, rapidamente é isso, depois a gente volta. Eu tomei uma série de notas, eu já li, Sofia, eu conto umas 4 vezes. Cada vez que eu leio, eu encontro outras coisas, sobretudo nos diálogos de Andrei com Nikolaevich. Eu pronuncio mal, talvez, esse nome. Eu não sou muito versado na língua russa, portanto, com você, Sofia, a palavra para você nos falar um pouco do seu encontro com Chekhov, da sua escolha que você fez, enfim, depois Gil, e aí a gente vai conversando. Obrigadão. Obrigada, Nelly. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Muito prazer, para quem eu não conheço aí. Eu também não sou versada em russo, pronuncio mal todos os nomes. Enfermaria número 6 foi um texto que eu conheci através das mãos de outra pessoa, lá em 2013, quando eu ainda morava em São Paulo, sou de São Paulo, e eu fui fazer um curso técnico em teatro. E aí, para a formatura desse curso, o diretor trouxe algumas opções de texto, sugestões para nós, era só eu e mais 3 atores, e aí decidimos fazer Chekhov, ele trouxe peças e trouxe contos. E quando a gente leu o conto, a gente ficou muito interessado e resolvemos fazer. E aí é de lá que eu conheço. Na verdade, eu fiz a peça como atriz e ficou na minha cabeça, assim, uma história que eu gostava de contar em conversas com pessoas falando de livros e filmes, quando a gente começa a trocar ideia do que quem já viu, já leu de bom. Eu gostava de contar porque eu acho muito interessante esse conflito filosófico aí que tem entre o Andrei e o Ivan.
essa coisa, essa concepção, né, de como lidar com a dor, com o sofrimento, o diálogo que eles constroem. Eu gostava bastante. E aí, no contexto da escola de teatro, quando você está no curso de direção teatral, você precisa, tanto na pré-formatura, né, que é um ano antes da gente encerrar a graduação, quanto na formatura, encenar uma peça. E a gente tem total liberdade, o que é muito assustador e é maravilhoso. A gente escolhe o que a gente quer encenar, somos orientadas, né? Na minha pré-formatura eu fui orientada por Gil, e eu resolvi fazer a enfermaria número 6, acho que tinha que sair da minha cabeça mesmo essa história, eu precisava colocar as mãos nela na prática. E aí foi isso. Eu acho uma maluquice montar a enfermaria número 6, porque é um conto, é essencialmente narrativo, tem 60 páginas, é um desafio. Assim, lá em 2013, o diretor, na época, resolveu colocando os atores para fazer cada um interno psiquiátrico, né, um interno da psiquiatria, e eram esses próprios louquinhos, que ele chamava, que contavam a história. Então, eles faziam a função de narração mais enquanto personagens, o que foi um desafio de interpretação. Mas o desafio dramatúrgico estava aí, eu escolhi colocar um ator narrador mesmo, que é uma intervenção clássica aí, de colocar esse ator que vai contando a história. Então, quem fez foi Israel, ele ficava com o livro do Chekhov na mão, Enfermaria número 6, e ele ia lendo passagens, ia conduzindo e costurando essa história para a gente. Isso trouxe alguns problemas que foram sendo resolvidos, os que não foram resolvidos na dramaturgia, a gente tentou resolver na encenação. Por exemplo, quem fez o meu Andrei foi o Rui Mantur, que é um ator maravilhoso aqui de Salvador, que eu amo muito, tenho muito carinho. E ele teve muita dificuldade com o salto de loucura do Andrei, porque era muito rápido, assim, né? No conto é uma coisa mais descritiva, e a gente sente mais a passagem do tempo, mas na peça acabou ficando um salto mesmo. E foi bem difícil para ele, mas acho que foi difícil para todo mundo, mas o difícil bom, assim. Foi muito interessante. Eu fiz essa mudança, nessa adaptação, para poder encenar a peça. E outra grande mudança que eu fiz foi transformar o personagem do Ivan em uma mulher, uma personagem feminina, que eu chamei de Vânia. Que, se eu não me engano, o Gil vai saber falar, acho que Vânia é um apelido até do nome Ivan, é um nome masculino em russo, mas como para a gente em português é um nome feminino, eu fiz essa brincadeira aí. E virou a enfermaria número 6, eu pensei em chamar de A Casa dos Mortos, em referência mesmo ao manicômio judiciário que tem aqui em Salvador, né? Mas acabou ficando a enfermaria número 6, para não tirar aí o mérito do Chekhov, porque é uma adaptação, tem mudanças no texto, mas tem muita coisa dele mesmo. E enfermaria número 6 com o Andrei, com o Vânia, e com essa outra figura que era o ator narrador. Então foi mais ou menos aí. Na época a gente fez também bate-papos, né? Eu chamei pessoas, a produção organizou e a gente convidou pessoas profissionais relacionadas à área para conversar com o público. Foi assim que eu conheci Nery, tive o grande prazer e a grande sorte, através de uma amiga que fazia medicina na faculdade da UFBA. Inclusive, no dia que o Nery foi lá falar depois da minha peça, eu tive uma plateia de pessoas da faculdade de medicina, de alunos que eram fãs dele, foram lá para ver ele falar. E viram a peça também, mas foram para ver ele falar, foi muito legal. A Renata Berenstein foi outra pessoa que falou, e foi muito massa. Ela tem um trabalho muito legal aqui em Salvador com um grupo Incênicos, né? Que é um grupo de teatro com pessoas neurodivergentes. A gente teve também a Lúcia Andrade. Enfim, rolaram esses bate-papos que eu gostaria de ter registrado, mas não tenho. E seria um bom resgate, assim. Mas foi muito legal, rendeu muita conversa. Foi mais ou menos isso que foi a minha coisa com a peça. Foi uma temporada bem curta, infelizmente. A gente passa por uma correria muito grande nessa coisa da escola de teatro, a gente tem pouco tempo para fazer tudo, tem pouco tempo para ficar em cartaz, mas foi bem produtivo. O cartaz que o Nery mandou, acho que imagino que para vocês também, ele tem uma imagem que era do meu cartaz da peça, que quem fez foi a Mari Viveiros. Gosto bastante dessa identidade visual aí que ela criou, né? Ela tirou fotos da Isadora, que era atriz, e construiu o cartaz a partir disso. É mais ou menos isso. Acho que eu posso ir acrescentando durante a conversa. Legal, Sofia. Depois a gente vai... Desculpa, Evaldo. Depois a gente vai retomar um pouco, inclusive situar a peça. Não sei se Gil pode fazer isso. São 5 pacientes, cada um tem suas características, que eu acho que quem leu a peça sabe. Depois a gente pode nomear cada um deles. E, sobretudo, este paciente, Ivan Dmitrich, que é quem vai
estabelecer um diálogo com o Pavlov, com Chekhov, através do Andrei. E eu penso que o final da história, que todos sabem, mas que Andrei vai ser considerado louco, pouco a pouco, e termina internado e vai morrer. Então, mas tem toda uma história aí, vamos ver como é que a gente chega até ela. Gil, você quer ocupar a cena? Posso falar um pouco, sim. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra. Enfim, eu sou mais um dos fãs de Neri. Não sou estudante de medicina, mas estaria na plateia se ele estivesse lá. Enfim, tem uma coisa desse conto, né? Vocês estavam falando de poesia no início e eu lembro muito do Mensagem de Fernando Pessoa, né? Que ele fala, né? Sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. E esse grande diferencial, eu acho que Enfermaria número 6 quase uma novela, né? Chekhov, na época, ele se reportava, algumas pessoas dizendo que estava escrevendo uma novela, e a grande maioria agradeceu muito, elogiou muito a novela, alguns outros criticaram, e é muito curioso como o Chekhov até fala que ele tinha alguns problemas com Enfermaria número 6, porque não falava de amor, não tinha uma figura de amor, porque até o final do século XIX, a literatura, de uma forma geral, ela ainda estava se formatando para o que viria a ter a grande transformação do século XX, que tem talvez em Kafka o grande marco, né? Como esse grande gênio literário que extrapola qualquer questão sentimental e amorosa para ir a fundo na questão do homem comum, né? Eu acho muito interessante o que Chekhov propõe, porque a literatura ela tem essa grande mudança. O século XIX é um século marcante, porque é o século onde começa a existir povo, começa a existir classe média, os pequenos burgueses começam a subir no palco, começam a aparecer na literatura. A gente deixa de ter os grandes heróis, que até o romantismo a gente conseguia ter, mesmo nas grandes peças de Victor Hugo, de Goethe, de todos esses grandes autores, né? E o homem comum, esse homem em confronto com essa sociedade que está se estabelecendo, né? Com a Revolução Industrial, com toda a mudança do pensamento filosófico e científico, vem Darwin, vem Freud, vem Marx, vem muita gente nesse século XIX bagunçando com tudo, né? No melhor sentido da palavra. Né? E esse homem médio ele começa a ser pensado. Eu acho que Enfermaria número 6 acho que ela é uma novela, um conto, né? Um grande conto, uma pequena novela, que vai, talvez, no grande nó da virada do século na literatura, e que muitos autores vão tratar, que é justamente essa relação, porque o próprio Chekhov fala, né, que o único nobre daquela enfermaria, a única pessoa, né, que tinha alguma coisa a mais do que os pequenos burgueses, era justamente esse paciente, né? E é o paciente que está em crise com a questão da inteligência, do intelecto. Me vem muito dois grandes autores que formaram muito meu pensamento, que é sobre essa mudança que a gente vai ter no pensamento ocidental, que são Alain Finkielkraut, com A Derrota do Pensamento, e Ortega y Gasset com A Rebelião das Massas. São dois autores que vão discutir muito como esse pensamento que estava restrito a uma elite, que estava fechado dentro de um castelo, né, dentro de uma certa fortaleza, como é que esse pensamento vai chegar ao homem comum, porque o homem comum começa a querer se ver representado, mas não tem as ferramentas para conseguir fazer isso. Então, a primeira grande crise do teatro, por exemplo, é o melodrama, onde você tem Pixérécourt, que é um autor francês, que é o autor de maior sucesso da história do teatro mundial, e que ninguém mais monta esse cara. Ele fazia um sucesso naquela época com as peças dos melodramas, que atendiam aquela população que estava ávida por ver teatro, eram filas e filas para ver aquele tipo de peça que depois não interessou mais. Então, esse grande conflito, esse grande
oh meu Deus, esse grande paradoxo também que a literatura tem, se falar dos nobres, se falar do grande pensamento e se falar do homem comum. E eu acho que esse personagem, justamente, ele acaba sendo louco, e é engraçado porque o surto dele, eu reli também, para poder a gente ter o bate-papo aqui, foi muito engraçado porque eu lembrei muito de quando eu vou ser parado em blitz, ou quando eu estou andando no carnaval e a polícia me para falar comigo, e o quanto a gente ainda tem um resquício de medo. A gente já se sente previamente culpado quando vê a polícia, essa coisa, né, dessa imagem da polícia militar, que tanto se discute, acabar com a polícia militar, acabar com essa coisa pesada dessa sociedade policialesca, né? E é engraçado porque o surto dele é por isso. Ele vê os policiais levando os presos e ele começa a achar que será que eu fiz alguma coisa de errado? E mesmo que eu não tenha errado, será que os policiais vão me pegar? E ele começa a falar do juiz, que ele fala para um juiz destruir a vida de uma pessoa sem culpa, basta tempo. Eu nunca tinha me atentado, e não vou entrar em questões políticas aqui, mas, bom, para bom entendedor, meia palavra basta, o quanto um juiz consegue destruir com a vida de qualquer pessoa, independente da pessoa ter culpa ou não, se ele quiser, porque ele acha os meios, né, da justiça para você conseguir destruir com o outro. E, enfim, eu sempre vou abrindo um mosaico, porque eu vou lembrando de coisas, eu vou lembrando de Beccaria, o quanto em Beccaria, do Delito e das Penas, ele fala, olha, como é que uma sociedade que tem uma elite social, uma elite econômica, uma elite política, é ela que estuda o direito, ela que se forma em direito, ela que forma os juízes, os advogados, como é que ela vai pensar uma lei que vai favorecer o outro lado? Então, a lei também é pensada para favorecer quem tem o poder na mão. Então, por isso que a gente sabe que, hoje em dia, um cara rouba uma galinha e vai para um presídio, o cara rouba não sei quantos de sangue, que mata milhões de pessoas que iam fazer hemodiálise, e isso fica rolando em várias instâncias e acaba que ele consegue abrir um habeas corpus e não sei o quê, e nunca vai preso porque isso vai ser empurrado na justiça. Então, a gente vê como o grande crime que mata milhões, você consegue ter muito mais impunidade do que aquele cara que roubou um pão na esquina, né? E aí Victor Hugo já falava isso nos Miseráveis lá atrás, o quanto a justiça está prejudicando quem está na base da cadeia, né? Então, essa preocupação que ele tem policialesca, e ele acaba ficando doido, achando que ele vai ser preso e acaba sendo encarcerado ali. E é muito engraçado porque ele vai falar justo o outro personagem do médico, que é um personagem que se vê oprimido pela província, pela mediocridade, pela falta de inteligência, né? E ele vai justamente encontrar inteligência, uma conversa, um diálogo justo com um louco. E aí a gente começa naqueles limites, é uma coisa que, enfim, eu queria passar a bola, porque eu vou falar um bocado de besteira aqui, que acho que Nery vai falar muito melhor do que eu sobre isso, esses limites entre a loucura e a sanidade, quem realmente é louco? Será que o louco é aquele que não se priva do que ele está com vontade? Ou o louco é aquele que reprime ou inibe as vontades que ele tem e vai recalcando aquilo, ou vai se deformando ao longo do tempo e criando os monstros sociais que a gente conhece aí e que estão soltos e, às vezes, em cargos de poder, às vezes, à frente de certas instituições e fazendo com que milhões possam sofrer por cada maluquice que ele tem na cabeça, né? Então, esse grande limite entre a loucura e a sanidade, quem é realmente louco, quem não é, e o quanto você consegue encontrar muitas vezes, na loucura, uma grande dose de inteligência, e se a gente for falar da história da arte, quantos grandes pensadores, Sofia, Nietzsche, que morreu abraçado com um cavalo, como reza a lenda, e tantos outros loucos que a gente conheceu mais recentes. Eu tenho um que é muito próximo, que é meu pai, que era louco mesmo, de carteirinha, meu pai era bipolar, e era um grande intelectual, um grande pensador, mas que não conseguia se encaixar nessa sociedade. Eu lembro que meu pai, ele chegava no shopping, ele ia pegar o carro no estacionamento, ele sentia vontade de fazer xixi, ele tinha um problema na próstata, e ele botava o pinto dele para fora e fazia xixi no estacionamento do Shopping Barra. Eu falava, pai, você está fazendo xixi no estacionamento do shopping. Ele falou, Gil, estou com vontade de fazer xixi. Eu vou deixar de fazer um xixi aqui porque eu estou no estacionamento de um shopping, com essa construção de concreto que inventaram, onde você tem que seguir certas leis. Por que eu tenho que seguir essas leis? Né? Se eu estou com vontade, se o meu instinto está pedindo para fazer xixi, eu vou fazer o quê? Nas calças?
vou me prender, eu vou passar mal por conta disso? E, claro, não estou dizendo que ele está 100% certo, mas a gente vai naquele limite da discussão que me remete à desobediência civil, Henry David Thoreau, onde ele fala, peraí, eu moro aqui numa cabana, no meio do mato, no meio do nada, por que eu tenho que pagar imposto para o governo, se o governo não dá as benesses que eu mereço, se o governo me impinge certas regras da sociedade que eu vou cumprir só vai me prejudicar? Então, assim, eu acho que são tantas coisas, eu estou jogando aqui uma avalanche que me vem na cabeça, tem outras milhões. Então, eu acho que o grande escritor, né, e Chekhov é um dos grandes, para mim, da humanidade, e eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo com uma amiga minha, dramaturga italiana, que a gente fala que os russos são superiores, porque quando eles resolvem fazer melhor, eles fazem melhor do que todo mundo. Eles pegam assim o teatro, você faz assim legal, então vou fazer melhor. Pegam a sinfonia, e aí vem Prokofiev, vem Shostakovich, faz melhor do que todo mundo. Aí pega a pintura, vem lá Chagall, faz melhor do que todo mundo. É um povo miserável para poder, né, fazer as grandes obras, né? Se a gente pegar a referência russa, para mim o maior cineasta vivo é um cineasta russo hoje em dia, inclusive, e o cinema russo tem toda a referência. Quer dizer, é um povo realmente que, talvez por tudo que sofreu, pelas intempéries todas, e Chekhov foi muito um observador desse final de século. As grandes peças dele vão retratar justamente a decadência dessa Rússia feudal e czarista, onde nada mais estava se encaixando, né? Então a coisa ali estava borbulhando de uma forma muito intensa. Eu montei recentemente o Tio Vânia, né? Que eu chamei de um Vânia de Chekhov, que foi inclusive um dos motivos de Sofia me convidar para orientar ela, porque eu tinha acabado de fazer um Chekhov, eu acho que ela viu nessa possibilidade, né? E Tio Vânia, você pega o personagem Astrov, e ali ele já tem um discurso de ecologia, um discurso sobre a decadência da Rússia, né, do povo russo, que você fica assim, peraí, Chekhov era comunista, era pré-leninista, o que acontece com esse cara? Porque ele vai pensar sobre aquele povo russo, a decadência do povo russo. E eu lembro muito de Evald Hackler, que é um grande mestre meu, um diretor alemão, que está aqui desde a década de 70, e que ele falava que a Salvador atual é o melhor lugar para se montar e Ibsen. E ele falava porque justamente as grandes crises, né, do final do século XIX na Rússia e na Noruega refletem um pouco do que está acontecendo agora. Que ele sempre falava para mim, Gil, as crises que Chekhov vai falar em Jardim das Cerejeiras, em Tilvânia, é o que está acontecendo na Bahia com a crise do cacau, com o Baixo Sul e o Sul da Bahia, com toda aquela crise da monocultura. Enfim, então são autores que eu acho que servem muito para o momento, né? Infelizmente, mais ainda para o momento atual que a gente vive no país. E eu acho que essa coisa especial que ele traz desse personagem, que é um médico e que não se encaixa naquela sociedade. E aí, é claro, né? A gente sempre está escrevendo sobre a gente, né? Não tem jeito, né? Sempre estamos falando de nós mesmos. E não é à toa que ele bota um médico que não se encaixa naquela sociedade. O próprio Chekhov se sentia um pouco assim. Então, ele naturalmente vai trazer sempre um alter ego dele nas obras dele. No próprio Tio Vânia, Astrov também é um médico. Então, ele sempre traz esse personagem do médico, que também é uma coisa muito curiosa, né? Esse alter ego, claro, completamente modificado ali, porque ele é um ficcionista além de tudo. Então, acho que Enfermaria número 6 não é à toa que há um grande entusiasmo. Até Tolstói, já no final da vida, leu Enfermaria número 6 e foi um dos grandes entusiastas, né? Acho que não é à toa que é uma obra que se... E é um momento que ainda Freud não está completamente estourado, ainda não está se falando tanto da questão da loucura como um debate da sociedade. E eu não sei até que ponto, eu também não conheço tanto, sei de alguns autores, como Schnitzler, alguns outros autores que vão falar um pouco desse lado, né, mais do inconsciente, né, e que vão, inclusive, influenciar Freud, mas, de uma forma geral, não era uma temática tão comum, tão falada. Tanto que o próprio Chekhov fala que o problema do Enfermaria número 6 é que não tem um lado do romance, do amor, não tem uma figura amorosa, isso pelas próprias palavras dele. Então, acho que ele acaba que se encaixa num... É uma exceção para aquele momento, né? E não à toa, enfim, só para encerrar, eu tenho a minha tese, que acabou virando um livro, que é A Herança do Absurdo. Eu vou muito falar sobre o quanto Chekhov é um pouco, no teatro, um precursor do teatro absurdo, dessa discussão mais profunda da humanidade, pensando mais em outras camadas,
para além das questões de hereditariedade, de eu amo, não amo, eu traí, não traí, ou perdi minhas posses, aquela coisa toda que é muito, bem ou mal, a temática que vai permear todo o século XIX até a virada do século, né? Até chegar em Kafka, que enfim, é um autor à parte para a gente discutir. E eu acho, inclusive, que a Enfermaria número 6 com certeza influenciou muito Kafka. Eu acho que essa fase de Chekhov escrevendo, você percebe muito claramente que seja a metamorfose, seja o castelo, seja o processo, seja um médico rural ou um médico de novo, você percebe o quanto esse personagem que se sente oprimido pela mediocridade e não se vê encaixado e acaba metamorfoseado de alguma forma, o quanto esse personagem é um personagem muito caro a essa literatura, e voltando no teatro também, né, como literatura dramática, essa literatura da virada do século na Europa. Então, vou parar por aí, porque se deixar, eu vou ficar de besteira aqui 3 horas seguidas, e aí queria, para a gente seguir aí, poder debater um pouco mais. Gil, eu queria ser capaz de dizer besteiras assim. Eu vou ver se eu faço um curso de besteira com você, quando você abrir aí. Ó, Nery, abrir um curso de besteira, aí você me avisa, eu vou fazer esse curso com você e vou agradecer muito. Então, antes de devolver para Evaldo, eu estou vendo aqui também que um amigão nosso, o Andrezão Simões, que é um homem também do teatro, da música, fez durante anos um programa na Metrópole, ele está aí. Depois Andrezão, ele chama Andrezão, não é à toa não, ele deve ter quase 2 metros. Eu junto dele fico parecendo um pigmeu que encolheu. Vocês imaginem como é interessante. Então, só rapidamente, Evaldo, e eu passo para você orientar o trabalho, lembrar que Andrei Kifmich Raguin, o nome dessa personagem, esse médico do Enfermaria número 6, ele queria ser eclesiástico, ele queria ser da igreja. E o pai dele não aceitou e ele acabou fazendo medicina. Terminado o curso, ele vai para uma cidadezinha do interior da Rússia, cheio de boa vontade, cheio de ânimo para trabalhar. E durante um certo tempo, ele atende todas as pessoas, ele é um homem abnegado, ele faz cirurgias, um médico trabalhando e que pouco a pouco vai se esvaziando. Pouco a pouco ele vai compreendendo que o hospital era um horror, que não havia lugar para higiene, que o hospital não tinha dinheiro, que uma frase dele que me impactou muito, ele diz: eu atendi 12.000 pessoas em um ano e foram 12.000 enganações. Eu enganei as pessoas, eu não fiz o que elas precisavam e, portanto, ele se desanima completamente da prática médica. Isso do lado do nosso Andrei, o médico. Por outro lado, o Chekhov descreve de um modo extraordinário o próprio pavilhão. Ele diz um pavilhão afastado, para chegar lá tinha que não ter medo de urticária, urtigas. Inclusive, próximo ele se refere a cannabis selvagem. Cannabis selvagem é uma espécie de maconha que existe na Rússia, que se chama Cannabis ruderalis. Então, para chegar até esse pavilhão cinza, cercado por uma grade com pregos de pontas para cima, quer dizer, já naquela época os doidos não tinham como sair, senão se machucariam, e ele vai descrever 5 pacientes. Eu achei interessantíssimo. Ele diz: o primeiro homem, profundamente triste, pouco fala. Um segundo homem, e ele diz, um à direita, outro à esquerda. Um segundo homem é um velhinho mirrado, se movimenta muito, vai de uma janela para outra, e é judeu, e esse judeu se chama Moiseca, e é o único que pode sair para pedir comida, pedir dinheiro, descalço. É o único doido que circula, porque tem um senhor chamado Nikita, que é o guardião deste pavilhão. E este Nikita é descrito como um sujeito imundo, que bate em todos os doentes, que toma tudo do pobre do nosso Moiseca,
que vai à rua pedir algumas coisas. É o louco da cidade, é o louco que circula na cidade, todos nós conhecemos. Um terceiro homem que ele descreve é um paralítico, que não se move, portanto, esse paralítico é o único que não se levanta pela manhã para se lavar e se enxugar com as suas próprias batas. O quarto homem, que esse sim é o Ivan Dmitrich Gromov, é o doido que Gil se referiu, que é um homem que é um nobre e que começa, pouco a pouco, a desenvolver um sintoma persecutório e ele começa a se recolher. E eu achei lindo, Gil, de que ele vai descrever rapidamente, mas de modo magistral, o enlouquecimento deste homem. Cada vez mais ele se sente perseguido a partir do encontro dele com policiais levando os homens presos, apesar dele há muito tempo já ter visto essa cena, mas algo acontece. Estou vendo aqui Zezé, nossa psicanalista, Maria José Travaso Carvalhal, que é presidente do Círculo Psicanalítico da Bahia, ele vai descrever como que uma cena que já era conhecida deflagra em uma pessoa o início do seu enlouquecimento, e ele vai se recolher cada vez mais. E o quinto e último homem, só tem homem nesta enfermaria, e eu achei interessante que Sofia vai transformar Ivan em uma mulher, Vânia, que depois tem outra peça chamada Tio Vânia. Esse é um homem que era o empregado dos Correios. Ponto final, esse é o desenho. E o Andrei nunca ia a esta enfermaria. E um dia, por acidente, ele acompanha uma pessoa até a enfermaria e quando ele entra na enfermaria, o Ivan espinafra com ele. Desgraçado, verme nojento, você chegou aqui agora. E o Ivan dizendo isto ao médico. E o médico responde com toda a gentileza e se estabelece um diálogo entre esse médico, que era uma alma inteligente, generosa, fisicamente muito grande, mas no dizer de Chekhov, de um andar macio e elegante, um doce andar. Eu pensei, Andrezão, se você me permite, no seu andar. Você é assim, grandão, mas Andrezão tem um andar tão suave que vocês não podem imaginar. Enfim, parêntese fechado. Ele responde com delicadeza e se estabelece um lindo diálogo, que eu não sou capaz de repetir, mas os que leram devem estar lembrados, um diálogo filosófico. E, sobretudo, o Ivan vai dizer a ele, em algum momento, que a eternidade existe no sentido da imortalidade. Ele, André, já tinha pensado na imortalidade, que ele não acreditava. Ele não acreditava na imortalidade da alma, nem de alma, e eles vão estabelecer diálogos muito interessantes, que eu acho que é o que chama muita atenção para nós da psicanálise, e sobretudo para nós da psiquiatria também, como este homem médico encontra sanidade nesse louco que quer sair. Eu quero sair daqui, que diabo eu estou fazendo aqui? E ele fica muito zangado com o médico e diz, você é tão louco quanto eu, talvez você seja mais louco do que eu, por que eu tenho que estar aqui e você está fora? E o médico vai dizer, se você sair daqui, você continua louco, vão lhe prender, etc. e tal. Não. O certo é que começa a circular um rumor. Não sei se vocês já leram algum trabalho, eu li uma tese há muitos anos atrás sobre o rumor, em francês. Tem uns trabalhos, sobretudo na escola, na Sorbonne, na psicologia da Sorbonne, que trata do rumor. Olha, a Fonte Nova vai desabar. Se alguém disser isso, e isso entrar no registro do rumor, la rumeur, em francês, as pessoas começam a repetir. Eu não sei se o rumor seria um pouco o que nós temos visto atualmente com as fake news. O rumor. Você está ótimo. O rumor do tempo. Isso é interessante, Gil. Pois é. Então, eu acho que as fake news é uma versão século XXI do rumor, a mentira. O rumor não é completamente uma mentira, mas ela não é também verdade. Então, o rumor é uma coisa muito interessante. E começa a circular, eu vou terminar, Evaldo, um rumor de que o doutor Andrei está indo visitar a enfermaria, que é um absurdo. Eu vi isso no manicômio judiciário da Bahia, aqui.
quando eu fui médico do manicômio, eu tinha 92 pacientes e eu comecei a ver meus pacientes todos os dias e começou a circular um rumor que eu estava desestabilizando o manicômio judiciário, porque eu estava prescrevendo para pessoas que há 10 anos recebia o mesmo remédio com a mesma prescrição médica feita há 10 anos atrás. Então, eu me reconheci um pouco nesse encontro do Andrei com esta loucura crônica. E este rumor leva o município a conversar com Andrei e a cada vez mais reconhecê-lo como um médico que estava adoecendo. Sugerem uma viagem. Nessa viagem, ele gasta todo o seu dinheiro com um dos seus amigos mais próximos, que sempre, o Micail, que sempre o visitava e com ele dialogava. Ele gasta todo o seu dinheiro. Na volta, ele não tem uma aposentadoria e ele vai se degradando progressivamente. E numa conversa do seu colega médico, que tinham 2 médicos mais nesse lugar, mais jovens do que o Andrei, vão considerar que Andrei está louco porque diz que, de fato, tem um louco na enfermaria que não é tão louco assim, que diz coisas extraordinárias. Resumindo, Andrei é enganado, há uma internação compulsória. Eu nunca tinha, eu não sei se Sofia e você, Gil, pensaram, uma internação compulsória. Levam o Andrei para conversar sobre alguém da enfermaria. Quando ele entra, o cara diz: daqui você não sai. Se eu tivesse tempo, eu contaria uma piada que aconteceu comigo em 1977. Eu voltei da França e eu fui ver uma pessoa no Sanatório Santa Mônica e deixei meus documentos no carro. Entrei, vi o paciente e, na saída, eu pedi ao rapaz para abrir a porta. O senhor pode abrir a porta? Ele disse: para quê? O porteiro do sanatório. Eu disse: para eu sair. E ele olhou para mim e disse: você devia voltar para o seu quarto e não me encher o saco. Eu disse: mas eu sou doutor Neri. E ele disse: e eu sou o governador do estado. Ó, saia daqui antes que eu lhe leve para o quarto. Aí eu fiquei um pouco desesperado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Moço, ó, do lado de fora aí tem um jardim, eu já trabalhei aí. O cara diz: do lado de fora aí não é um jardim, é um estacionamento. Aí eu me ferrei, porque eu dei uma informação completamente louca. Eu levei umas 2 a 3 horas sem saber como sair do sanatório, até que, por sorte minha, passou um velho funcionário e eu chamei e disse: oh, você ainda me conhece? E ele disse: olá, doutor Neri. E aí o cara abriu a porta e eu saí, e eu nunca mais entrei num sanatório sem a minha carteira de identidade. Quer dizer, a internação compulsória se faz desse modo. E, portanto, Andrei, entristecido, machucado, eu não diria enlouquecido, mas absolutamente destituído de toda possibilidade de sair daquele lugar, ele tem o que Chekhov vai chamar de uma apoplexia, e que será um derrame cerebral ou um derrame de vísceras, derrame sanguíneo. Eu acho que é cerebral, porque ele começa a ter uns adormecimentos no corpo, etc. e tal, e no dia seguinte morre o doutor Andrei e foi sepultado, e apenas acompanhar o seu enterro, que é dramático, a sua serva, chamemos assim, como Chekhov, a mulher que dava o chá, que fazia comida para ele, e este seu amigo Nikita. Então, eu fiz um voo muito rápido sobre essa história, exatamente para possibilitar que a gente possa conversar sobre os diversos aspectos, cada um com a sua leitura, como disse Saramago, se eu não estou enganado, cada leitor é um autor, então eu acho que cada um de nós pode fazer uma leitura. Estou vendo aí Lourdinha Zênio, que é nossa querida companheira lá de São Paulo, psicanalista, Ilona, Isa, enfim, estou vendo aí Ana Maria Simões, que sempre está conosco, o próprio Luiz Patrício, lá de Lisboa, já a que horas? 10 horas da noite quase, Elaine Mesquita, enfim, eu acho que a gente pode conversar, cada um. Estou vendo ali Esther, seu fiel escudeiro Nazareno. Então, eu acho que
A gente estou vendo Adalberto Prates, que Adalberto cuida de lajes que tem infiltração, de modo que, se tiver alguma infiltração cerebral, ele deve cuidar também. Enfim, Maurício, nosso caríssimo Macedo, que também é professor de psiquiatria e trabalha em saúde coletiva. Enfim, eu vou encerrar minha longa conversa, passo a você, Evaldo, e aí você conduz com sua habilidade de sempre as conversas. Obrigadão. Pois é. Gil, eu esperava que você falasse também do nosso alienista, né? Porque quando eu li, me veio alienista o tempo inteiro, não é? Quer dizer, os loucos estão dentro ou os loucos estão fora? Onde é que, na verdade, estão os loucos? E esse questionamento é feito ao longo do conto, não é? O que é que faz com que as pessoas fiquem do lado de dentro ou do lado de fora? E me lembrou muito o Simão Bacamarte no transcorrer da minha leitura. Evidentemente que o enlouquecimento, como o Nery descreveu, que é uma coisa fantástica, como ele descreve o enlouquecimento, aí me lembrou A Casa Tomada, do Cortázar, não é? Que ele vai ficando em territórios proibidos para que ele não possa entrar e que, de repente, sobra só um pequeno cômodo ele fica. Aí os meus pacientes que vivem em situações de pânico, eles descrevem a síndrome da casa tomada. Gil, você não imagina com que detalhes eles falam sem nunca ter lido Cortázar. Então, eu acho que nós estamos falando de um cara que viveu 44 anos, só 44 anos, né? Quer dizer, toda essa produção que, como dizia o Gil e a Sofia, que mudou, na verdade, a forma, o formato, a maneira de se trabalhar um conto, esse corte que o Tchekov é capaz de produzir. Ele tinha 44 anos. Ele morre de tuberculose, como o irmão dele morreu com 44 anos. Ele morreu quando Freud começava a produzir mais sistematicamente os seus estudos sobre o inconsciente, mas ele já lança alguma coisa de reflexão sobre o inconsciente, da mesma forma, Nery, que ele fala da questão da existência de Deus. Ele diz assim, se Deus... Eu acho que Evaldo caiu. Ele criava Deus. Então, eu me identifico muito porque eu vejo como Freud também vê isso, que Deus é uma criação dos homens, a sua imagem e semelhança. Deus foi criado à imagem e semelhança dos homens. Então, na verdade, eu me lembrei muito dessas coisas que a gente anda vendo no consultório, que a gente anda estudando ao longo da vida, e como a arte ela é generosa, porque ela nos dá aquilo que a gente, às vezes, procura tanto no livro científico, e a arte nos oferece de presente, assim, esse diálogo, como disse Nery, e certamente foi quem mais pôde compreender o que estava vivendo aquele médico foi o paciente, sem dúvida. Foi ele que compreendeu, porque eles se identificavam muito um com o outro, embora tivesse começado. Nós começamos muitas relações dos nossos pacientes naquela animosidade. Nós somos muito recebidos como aquele médico foi recebido, né, naquela enfermaria, não é? E que eles nos sentem capazes de receber a agressividade, porque eles nos veem como capazes de suportá-la. Então, eu concordo, Nery, é instigante que a gente pega um texto literário e que vocês transformam num texto teatral, e que vocês... na verdade, era um homem que a Sofia chamou de Vânia, mas Vânia continua sendo homem, porque Vânia também é homem na Rússia. Então, terminou sendo uma mistura muito interessante do ponto de vista da recriação que a Sofia faz. Eu vejo que a Isa está de mão levantada, eu vejo que a gente tem já 17h57, e eu queria abrir para que a gente pudesse ouvir comentários e perguntas e questionamentos de outros colegas. Eu queria dizer, como Nery, que é uma honra estar aqui nesses primeiros domingos, e todas essas pessoas citadas por Nery que nos acompanham há tanto tempo, não é? Na verdade, nós fizemos, eu e Nery, mais de 30 rodas de conversa, 30 encontros de amigos. Roda de conversa para a gente foi encontro de amigos, e este é mais um encontro de amigos que a gente faz agora, tendo essa vertente aí, junto com o pessoal do Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e os intercambiantes. Isa, está contigo a palavra, Isa.
Não, eu achei legal que o Nery fez um pouco a síntese do livro, que é uma coisa importante. Eu não sei se todo mundo leu recentemente, ou se todo mundo leu, então é legal quando a gente traz um livro ou um filme que tem alguém sempre que faça um pouco esse resumo do que é esse trabalho, né? Essa produção. Eu sou apaixonada, né, por Chekhov, né, como eles chamam lá na Rússia. Sou apaixonada, eu leio desde minha adolescência, mas fazia muitos anos que eu não li esse livro, e reli, né, por conta desse nosso encontro de hoje. E a cada vez que eu leio, eu encontro coisas que me impressionam, né? E agora, com a distância e os anos, né, de experiência que eu tive também, apesar de não me considerar psiquiatra, mas eu tive incursão, né, nos manicômios, porque eu tensionava fazer psiquiatria, e me deparei com situações exatamente iguais, né? Agora, o que eu queria falar que me surpreende muito hoje é ver como o Nery já apontou um pouco isso, é como naquele momento, né, final do século XIX, né, esse personagem, né, que é retratado pelo médico, né, ele levanta questões atualíssimas e tem umas falas que eu acho assim um primor. Por exemplo, tem um momento dado, que eu não sei a página, que eu estou aqui com o livro digital, não diz a página, que ele diz: o personagem ele reflete sobre a psiquiatria daquele momento. E, enfim, o Chekhov, inclusive, ele inaugura um estilo diferente completamente, tanto no teatro como na própria literatura, da forma como os personagens são apresentados e como as histórias são narradas. E ele faz o que a gente chama de linha de consciência, ou seja, um pensamento que flui sem uma preocupação com o diálogo entre os personagens, né? Isso acho que o Gil deve falar com mais propriedade do que eu. Mas o que me chama a atenção é quando ele fala sobre a psiquiatria, que naquele momento, lá no século XIX, já tinha trazido avanços, né, para a forma de cuidado. Quando ele faz uma reflexão, eu vou ler aqui que ele diz: a psiquiatria, com a sua atual classificação das doenças, com os métodos de diagnóstico e de tratamento, era qualquer coisa de inacreditável em comparação com o que existia antes. Agora, já não se deitava água fria na cabeça dos loucos, nem os metiam em coletes de forças, nem facultavam-lhe condições humanas de vida e, segundo publicavam nos jornais, até lhes ofereciam espetáculos e bailes. Andrei Ekfimich sabia que, dentro dessa ordem de coisas, uma vergonha como a da enfermaria número 6 só era possível numa miserável cidade em que o presidente da Câmara e todos os vereadores eram semi-analfabetos que viam no médico um sacerdote no qual era obrigatório acreditar, sem a mais pequena crítica, ainda que deitasse na boca estranho derretido. No outro lugar, desde há muito que o público e os jornais teriam feito em pedaços essa pequena Bastilha. Ou seja, ele já traz, né, para esse conto uma situação de transformação, né, da psiquiatria, como se via a questão da loucura naquele momento. Ou seja, mesmo naquela época, já era uma coisa que chocava, né, o Andrei, esse personagem, que, pelo fato dele ter sido um homem muito ligado com a literatura, né, com a filosofia, com a história, trouxe para ele, provavelmente, a possibilidade dele fazer reflexões sobre esse tipo de prática, de cuidado que existia naquele hospital. Então, ele começa, a partir daí, comparar a modernidade, né, da psiquiatria da época, né, essa forma de diagnóstico e de tratamento humanizado, com aquilo que era feito no hospital, que ele considerava absolutamente desumano. Só que ele não teve força, ele não tinha personalidade. Eles mostram bem como esse personagem ele é ambíguo, porque, ao mesmo tempo que ele é capaz de fazer essas reflexões, mas ele não tem coragem
né, de adotar uma posição de rompimento com esse tipo de conduta e de práticas que são desenvolvidas dentro do hospital. E isso que eu acho que, de certa forma, é que leva ele a ser visto como um louco, porque, ao mesmo tempo que ele não concorda, mas ele também não faz nada para se impor, né? Faça a administração, faça os outros colegas. Ele é uma pessoa passiva, né? E que fica somente pensando, né? Filosofando sobre a miséria da humanidade, sobre a forma como aquelas pessoas são tratadas de forma desumana. Isso remete à condição, inclusive, na época que a Rússia passava, né? Porque ele pega um momento de transformações muito grandes na Rússia. A Rússia passa de uma situação de, enfim, regime feudal para uma situação de industrialização muito rápida, né? Ainda com o czar, né? O tal do Alexandre II, que ele rompe com o servilismo, mas que não avança muito, ainda continua com muita miséria, e essa industrialização, quando ela chega, ela só vai se dar em Moscou e em São Petersburgo. As outras cidades, né, inclusive nessa cidade onde esse médico está, ela continua ainda completamente isolada na pobreza, né, e nessa miserabilidade cultural, que incomoda profundamente a ele. Então, eu acho muito interessante, quando ele chega em casa, ele recebe a visita daquele único amigo que ele tem, que é um funcionário público dos Correios, que ele começa a falar, né, e a filosofar, né, e essa ideia que ele tem, né, de que ele não tem com quem dialogar, que as pessoas são muito incultas, né, as pessoas são insensíveis, né, a todo sofrimento humano. Quando ele chega na enfermaria, que ele encontra o Ivan, né, que é tido como louco, ele fica surpreso com a cultura, né, e a erudição deste homem, e ele se identifica imediatamente. E aí esse diálogo dos dois é um diálogo assim fantástico, porque é um pouco a oposição entre a filosofia, digamos, do Cícero, né, do Epicuro, aquele pessoal todo da época da Grécia, e uma visão, né, mais humana, né, que é trazida pelo personagem do louco, né, desse personagem do Ivan. Então, é muito interessante, porque, na verdade, é que estava acontecendo. Essa discussão filosófica ela já estava se dando também, né, no mundo acadêmico. Então, é muito, muito, muito interessante, muito rico, né? Tem alguns momentos também que eu achei assim, fantástico, quando ele tem uma visão da medicina também muito avançada, não só da psiquiatria, que ele chega a dizer que ele fica surpreso que já tem muitos avanços de asepsia, né, com Koch, Pasteur, né, e que as cirurgias podem ser feitas com muita tranquilidade, né, mas naquele hospital só tinha 2 bisturis, né, em condições as piores possíveis em termos de asepsia, né, e ele fala que muita coisa do que tem ali de doença que poderia ser resolvido com alimentação sã, com o combate às que ele chama sujidades, né? A sujeira, né? Com melhores condições de vida, em outras palavras. Quer dizer, ele tem uma visão já, digamos, quase de um sanitarista, de uma pessoa que tem uma perspectiva epidemiológica. Inclusive, na vida real, ele fez um estudo, ele vai para o Oriente e ele faz um estudo epidemiológico lá, assim, muito rigoroso, não é? Então, ele tinha mesmo essa preocupação, essa visão, e isso ele coloca no personagem do médico, né? Esse olhar epidemiológico, esse olhar, digamos assim, humanista e uma reflexão crítica em relação ao que se fazia ali em termos de cuidado, né? E traz, claro, essa perspectiva de criação dessa nova identidade social, que é o louco, né? Na sociedade, e como a sociedade ela precisa, né, ter seus loucos, encarcerar aquilo que é diferente, os seus loucos, os seus, enfim,
mendigos, né? Aquelas pessoas que não estavam enquadradas dentro de uma normalidade, né? Da época. E que está muito atual, né? A gente vê até isso, vê até hoje isso acontecer, né? Então, eu queria só, enfim, complementar aquilo que Nery já traz e que acho que foi muito importante que ele trouxesse esse resumo, que as pessoas lembrassem um pouco do que é, né, esse conto, que é uma delícia, é um conto maravilhoso e muito atual, né? Muito bem, Isa, obrigado pela contribuição. Nós temos mais duas pessoas que levantaram a mão. Sofia, você foi a primeira a levantar depois da Isa. Está com você a palavra, Sofia. Obrigada. Na verdade, vem um pouco no sentido do que ela falou já. Sem querer puxar a sardinha do paciente, talvez já puxando, tem esse aspecto do diálogo, do conflito aí do médico com, se vocês me permitirem, para matar saudades lá da peça com a Vânia, que é esse conflito filosófico, né? Do médico estar num lugar de, por exemplo, quando acontece o que o Nery falou, né? Eles discutem sobre a imortalidade, ela chega a mencionar Voltaire, dizendo que se Deus não existe, ele será inventado. E aí o médico olha para ela numa postura de fé e fala, você é uma pessoa de fé. E sendo uma pessoa de fé, é muito fácil sobreviver a isso aqui que você está passando, né? Basta, enfim, não se deixar afetar. Então tem essa coisa que eu acho muito forte, assim, o que mais me interessa nesse conflito deles, porque a postura do médico está nesse lugar do estoicismo, né? A dicotomia do controle. O que está sob meu controle está, o que não está, tudo bem. Então ele fica argumentando com ela, olha, se você, por um caminho, por um viés racional, se você olhar de uma forma diferente para essa situação horrível que você está vivendo, e que ele reconhece como horrível, né? Que ele vê ali tudo que tem de ruim, sujo e errado, vai ficar tudo bem, você só precisa exercitar a racionalidade, é o que ele fica repetindo para ela. Ele fala que a dor não é dor, que a dor é representação da dor, né? A dor não existe, a dor é somente a representação. Então ele fica batendo nisso e no final, como o Nery trouxe para a gente, ele morre e antes dele morrer, o que gera essa questão de saúde que ele tem é que ele apanha do Nikita, né, que é o guarda. Então esse guarda espanca todos os dias aqueles internos, é uma coisa corriqueira de espancar os pacientes e acaba que o médico toma uma surra. Ele vive um dia, né, uma noite na enfermaria, vivendo um pouco ali do que aquelas pessoas estão vivendo. Então é a peça inteira, o conto inteiro conversando, e nessa conversa esse aspecto do, olha, você pode fazer igual Diógenes, que viveu num barril, mas estava tudo bem. Enquanto ela fala, cara, não, Diógenes viveu no barril, mas ele estava chupando laranja, ele não estava passando por isso aqui. Você é um homem mole, você acha isso porque você nunca apanhou. Se alguém prendesse sua mão numa porta, você ia gritar. E eles ficam ali conversando, é super interessante, e no final é um golpe fatal, assim, né, de que ele acaba não sobrevivendo a um dia inteiro na enfermaria, ele não vive 24 horas lá. Ele chega e rapidamente ele apanha e morre, assim. Então, eu acho muito interessante esse aspecto do diálogo deles, assim, esse contraste. Isso, Sofia, só Evaldo, me permita. Sofia, eu fiquei pensando nas pessoas que ficam 10, 15, 20 anos no hospital parecido, em enfermarias muito parecidas com essa, né? Quer dizer, e nós hoje vivemos essa luta antimanicomial, manicômio nunca mais, vendo os manicômios sobrevivendo e resistindo, eu diria até, e tentando voltar num governo que apoia o que compra centenas de aparelhos de eletrochoque para aplacar a cabeça dessas pessoas que não aceitam isso. Então, eu estou vendo aí, Evaldo Queroí, nossa caríssima, está aí, Rita Gonzalez, que é uma grande companheira de trabalho aqui na Bahia, está aí também, Celi Cavalari, de São Paulo, é uma galera boa aí, né? Pois é, você sabe que... eu vou passar para a Esté, que levantou, mas Heroí também levantou a mão aí, e eu vou passar para a Esté, porque nós já estamos às 18h15. Vamos lá, Esté, está contigo. Tua contribuição legal que você esteja. Evaldo, eu não levantei a mão, não, querido. Ah, não? É bicho ignorante operando o sistema. Mas a mãozinha está aí ainda, viu? Aqui eu vejo. Muito bem, amiga, não tem nenhum problema, sem problema. Né? Quer dizer, na verdade, quando a Isa estava falando... Estou ouvindo.
eu estava me dando conta que no conto inteiro, o diálogo mesmo que existe enquanto diálogo é lá dentro da enfermaria, porque o diálogo lá com o cara do correio era muito mais o cara falar e o cara era um diálogo absolutamente assimétrico, né? Porque com o louco, não, o cara disse, de jeito nenhum, Diógenes, que porra de Diógenes, rapaz? Ele estava numa outra situação completamente diferente, como lembrou a Sofia. Então, este era o diálogo, que onde um tem uma opinião e a outra pessoa tem uma outra opinião e que a gente pode assisti-los. Não é? Eu acho fantástico isso. Mas, Heroí, minha amiga, um beijo grande para você. Fale aí um pouquinho para a gente. Eu lhe vi levantar a mão, mas... Eu acho que é Esther agora, não? É a Esther. A Esther. É a Esther primeiro. Isso, Esther, então... Evaldo. Desculpa, vamos lá, Esther, voltamos para você. Então, eu vou dizer apenas um poema que traz um tema presente o tempo todo nesse conto. Loucura. Desconexão com o considerado real, separação, falta de clareza, trevas total, escuridão. Loucura, isolamento, solidão, fechamento em si mesmo, embrião. Olhar o louco, olho no olho, aceitar a sua condição, ouvir, sentir, estar junto, conseguir a aceitação, entrar com ele no delírio, viajar juntos, integrando céu e chão. Muito perto, mão na mão, achar a luz na escuridão. Loucura, sanidade, lucidez, perdição. Como achar o caminho da exata transformação? Abrindo muito a percepção, a intuição, abrindo cada vez mais as portas do coração. Muito bem, Esther. Lindo, 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 lindo. Eu passaria a palavra de novo para o Gil, Nery, se você concorda, né? Porque eu acho que depois dos comentários, do seu comentário, da Isa, eu acho que da Sofia novamente, eu acho que a gente deveria ouvi-lo, Gil. Eu passaria para você a palavra, amigo. Eita, não estava esperando uma tréplica, não, mas vamos nessa. É engraçado, Evaldo, você falou do alienista e eu hoje fui pesquisar um pouquinho sobre a obra para ver se eu encontrava mais algum ponto interessante de discussão, né, fora do que a gente podia falar. E o primeiro artigo que tem é justamente comparando um pouco com a questão do alienista. Mas é engraçado você falar da Casa Tomada, né, que é um conto incrível de Cortázar, né? Mas eu acho que é engraçado, porque ao mesmo tempo que há essa sensação de uma casa sendo tomada, eu me lembro também muito daquele conto de Kafka, que é o Diante da Lei, que é aquele cara que está parado, ele chega em frente à lei, e aí ele chega para o guardião ali da porta e fala, eu vim aqui para resolver uma coisa na lei. Ele fala, olha, você pode até entrar, mas depois de mim vai ter um outro portão com um guardião muito pior do que eu, e lá na frente mais outro portão, e aí ele vai começando a narrar tanta dificuldade que aí o cara chega e senta do lado do portão e desiste de ir, e vai definhando ali, vai definhando, e aí ele moribundo, já perto de morrer, ele chega e fala para o guardião, engraçado que esses anos todos eu estou aqui em frente à lei e nunca vi ninguém aparecer para entrar, para resolver alguma coisa na lei. E aí o guardião fala, pois essa porta estava aberta o tempo todo para você, e você não entrou, e agora eu vou fechá-la. E ele fecha a porta e o cara morre. E aí é interessante porque eu sempre gosto, eu sempre cito muito Kafka, é uma autorreferência para mim, porque essa impossibilidade de acesso é engraçado porque eu não vou lembrar os nomes todos, o médico, né? Eu também não decoro. Teve uma época na minha vida que eu li as peças de Tchekhov sem ler o nome dos personagens. Eu ficava curtindo os diálogos ali.
achava tão bonito, mas não sabia quem estava xingando quem amava quem, porque era tanto nome que às vezes eu falava assim, quer saber? Eu vou entrar aqui na ficção da ficção. E é curioso como o outro personagem que acaba assumindo a enfermaria, ele traz todos os traços da mediocridade, da coisa obtusa, né? É um pouco aquela ideia de que da opressão da província. E que Tchekhov sentiu isso. Tchekhov nasceu numa pequena cidade, né, da Rússia, e ele retrata muito bem essa questão da Rússia. E essa falta de acessibilidade, né, ele comentou aquela coisa das urtigas, só vai conseguir entrar nessa enfermaria quem quiser passar pelas urtigas. Quer dizer, ele cria naturalmente esse portão, né, que o cara diante da lei que resolve não penetrar aquele espaço ali, porque tem tantas intempéries. E é muito curioso porque o nome da novelinha ou do contão é Enfermaria número 6 e são 5 pacientes, até que chega o 6º paciente, que é o próprio médico, né? Então tem uma coisa de metalinguagem aí, que Tchekhov não é menino, ele joga com isso também, ele brinca, né? A enfermaria número 6 está faltando o 6º paciente, que é justamente ele que está sendo ali. E volta a falar de Kafka, porque o castelo, né, que é aquele agrimensor que chega e tem aquele castelo que ele nunca vai ter acesso, e ele acaba sendo oprimido por aquela província, a ponto de nunca conseguir ter uma acessibilidade a esse castelo, né? E aí é uma coisa de fora para dentro, enquanto Tchekhov trabalha do de dentro para fora, né? Dentro daquele lugar ali, ninguém vai sobreviver, não existe escapatória para sobreviver aquilo. Tanto que o único que consegue sair, que é o judeu, às vezes, quando volta, ele apanha do segurança, né? Ele tem uma certa... Existe uma opressão, então... Não é à toa que na Rússia vão ter os gulags, né? Anos depois. Eu acho que Stalin deve ter gostado muito. Que bacana esse negócio aqui. Vamos botar um bocado de gente dando porrada e juntando aqui judeu, um bocado de gente também, porque é bem legal isso daí, né? Nosso querido amigo Stalin, aquela maravilha de ser humano. Mas, enfim, então, eu agora, para finalizar, eu queria ouvir mais gente falando assim, porque eu estou aqui meio um bocado de gente que sabe bastante de outras coisas. Eu adoro ser um parasita de conhecimentos. Mas, para fechar, eu acho que essa opressão do homem médio, que eu falo, essa grande virada na literatura, é curioso porque eu li numa sequência muito, muito próxima o Mikhail Kohlhaas, né, e logo depois o Tenente Gustav, que é de Schnitzler. E é engraçado como o personagem ele vai mudar de um período. Você vai retratar um cara que é medieval, que luta contra tudo e contra todos, que vai até as últimas consequências pela sua justiça. Para quem não conhece, Mikhail Kohlhaas é um romance de Kleist, que ele vai falar sobre um cara que vai atravessar um pequeno condado numa ponte e não deixa ele passar com os cavalos dele, acaba prendendo os cavalos dele, perde os cavalos e ele se sente muito injustiçado, acaba formando várias milícias e ataca esse castelo, mata todo mundo, ele faz uma confusão danada na Alemanha, até que finalmente fala, peraí, vamos tentar fazer a justiça, e o cara só quer a justiça, ele acaba na merda, não consegue nada, a família dele consegue muito pouco, mas ele queria a justiça até o fim. Então, ainda é um pouco essa coisa do homem contra a sociedade, até que a gente chega no final do século XIX e vê que essa sociedade venceu pelo pior lado, oprimindo, tirando qualquer possibilidade, tanto que o Coronel Gustav, de Schnitzler, é justamente um cara que ele se vê ofendido por outro à saída da ópera, e depois ele fala, eu devia ter revidado, aquele cara me humilhou. Será que as pessoas viram que ele me humilhou? E se eu tivesse... Aí se passa tudo dentro da cabeça dele, porque ele vive preso naquela sociedade onde ele continua... E ele termina deprimido. E todos os personagens, né, principais... Não sei se vocês conhecem Hansson, que é um autor nórdico, que escreveu Fome, que também é um romance muito emblemático dessa virada do século, que é um escritor que também fica tentando escrever para sobreviver, e o que ele ganha, ele come, aí passa a ter fome de novo e tem que escrever de novo e começa a se oprimir, ele não se encaixa na sociedade, ele não consegue entender que a sociedade é que oprime ele, ele começa a se culpar, né?
E eu acho que tem um pouco isso ainda. Isso é muito delicado em Tchekhov, porque a forma como ele acusa a mediocridade, a sociedade... bom, vou finalizar com um pensamento de Nietzsche. Nietzsche ele julga que Sófocles é o grande tragediógrafo, porque em Sófocles está a crise entre o destino e o livre-arbítrio, entre os deuses e os homens, onde você pode chegar. E ele achava Eurípides a decadência da tragédia, justamente porque é quando o homem pode assumir o seu destino de alguma forma. Né? E que os românticos vão resgatar muito isso, mesmo que você assuma seu destino e lute contra a sociedade e morra por isso. E essa grande crise, quem vence, se é a sociedade ou sou eu, se são os deuses ou se é o destino ou meu livre-arbítrio, isso é o que faz, ao final de Enfermaria número 6, ele ser oprimido pela província, ele ser oprimido pelas regras que existem ali, e a mediocridade acaba vencendo. Né? Ao final das peças de Tchekhov, das grandes peças, as 3 irmãs não vão para Moscou, o Jardim das Cerejeiras é vendido, Tivânia termina mandando a mesma grana para Alexandre, termina naquela mesma merda, vivendo a mesma vida medíocre, sem viver, como ele fala, eu não vivi. E o médico acaba sendo internado. Né? Ele acaba sendo considerado louco por não ter aceitado a sociedade onde ele vive. E eu acho que é muito comum na literatura e na vida como um todo, né? Que sempre aquela pessoa que pensa um pouco mais, que está sempre à frente, que está sempre questionando aquela sociedade, acaba sendo oprimida, né? A famosa vanguarda que acaba recebendo toda a rajada de metralhadora para que a retaguarda chegue e se estabeleça. E eu acho que esse pensamento sobre a questão manicomial, que Daí fala que continua lutando contra isso, eu, quando comecei a ler, meu pai ficou internado no V. E eu fui visitar ele lá. E é engraçado como tudo que se falava ali, descrevendo o ambiente, né? Eu me sentia, parecia que eu estava andando pelo Bom Viver. É impressionante como nada mudou 100 anos depois, né? A gente disfarça que a sociedade teve certas evoluções, mas é impressionante e isso é o mais angustiante. Acho que é por isso que a gente sempre precisa da arte como para respirar um pouco ou para denunciar por outros caminhos. É impressionante porque 100 anos depois, a gente pode falar em 100 anos depois, é um pouco mais, não mudou absolutamente nada. A gente evolui para achar outros métodos de reprimir, de oprimir, de uma forma talvez mais cínica, mais gentil, mais leve, mas eu via exatamente o mesmo clima do que Tchekhov está falando de uma Rússia feudal, de uma cidade interior. Eu via no Bom Viver, que está aqui em Salvador, com todas as coisas de evolução que aconteceu ali, porque a gente tem que lembrar que ali, né, era o Juliano Moreira, e tem todo o trabalho que, inclusive, Marcelo Veras fez, muita gente fez, de tentar humanizar aquele ambiente, mas ainda existe todo um peso da questão manicomial, que acho que ainda é um grande nó que precisa se resolver na sociedade, porque lidar com essas pessoas... E aí eu faço uma provocação aqui para ouvir um pouco vocês, eu sei que a gente já está passando do tempo, porque eu lembro que, ao mesmo tempo que é muito doido, e eu vivi isso na pele, de entender como esse ambiente manicomial, por mais que você tente humanizar, é um lugar completamente lúgubre, complicado e que não ajuda ninguém, não vai ajudar a cabeça de ninguém viver naquele ambiente, né? Ao mesmo tempo, eu lembro que uma discussão que teve depois do bispo com o João Miguel, ele fazendo a defesa do movimento antimanicomial, e teve uma senhora que levantou a mão e falou assim: olha, é muito bonito, muito fácil vocês falarem isso, mas é porque vocês não têm um filho como eu, que destrói minha casa toda, que já tentou tocar fogo não sei quantas vezes, e que bate em mim, e que quebra tudo, e por mais remédio que eu consiga dar, eu não consigo controlar. Então, é muito fácil para vocês falarem isso, não tendo uma situação como a que eu vivo. Então, aí a gente achar esse equilíbrio, eu acho que ainda é uma coisa muito complexa, que eu não faço ideia para onde vai, sou completo ignorante nesse aspecto, e acho que é uma discussão que, infelizmente, ainda está muito quente e precisa se pensar mais a fundo como fazer isso, né? Porque todas essas questões de oprimir o corpo, de reprimir, a gente vai falar das prisões também, né? A coisa punitiva. A gente vai botar um cara preso. Eu acho a cadeia uma coisa louca, porque você vai botar o cara preso ali, o que vai adiantar? É só porque a gente vai se sentir vingado, porque ele vai ficar 20 anos preso?
toma, sacana, você me roubou, agora vai ficar preso, sofrendo 20 anos, é o punitivo. Mas o que, em termos de sociedade, esse cara vai ganhar 20 anos preso numa cadeia? Talvez se profissionalizar, ter mais ódio da sociedade, sofrer mais, entrar em contato com outros marginais. O que ele vai ganhar? Ele vai sair evoluído 20 anos depois dessa cadeia? A gente vai pensar só na vingança e em aquele cara ter sofrido, mas, ao mesmo tempo, a gente vai deixar esse cara solto? Então, são questões que, realmente, isso da sociedade, para mim, é um grande nó. Eu, como ignorante total da área, são coisas que ficam perambulando pela minha cabeça. E óbvio que hoje a gente não vai resolver isso também ouvindo você, mas gostaria de jogar essa bola, se a gente ainda tiver tempo, para ouvir vocês falarem um pouco mais, porque é algo que me aflige muito, dentro da minha ignorância aqui, da minha curiosidade. Obrigado, Gil. Eu acho que as tuas colocações abrem grandes discussões, né? Quer dizer, na verdade, nós continuamos tendo ainda grandes manicômios no Brasil inteiro, e nós temos os novos manicômios, que são os espaços de internamento de pessoas que têm problema com álcool e com outras drogas, os tais dependentes, os tais viciados. E estes, sim, estão na contemporaneidade, neste momento, sofrendo simulação de afogamento, espancamento. Os niquitas estão na porta desses estabelecimentos, batendo, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que descreve que ele reivindicou alguma coisa, o cara que é advogado, o cara que é classe média, ele reivindicou alguma coisa e o cara mandou ele calar e ele não calou. 8 pessoas seguraram ele, pegaram um funil, pegaram um bando de comprimidos, abriram a boca dele com um funil, botaram o comprimido dentro do funil e alguém pegou nos ovos dele e apertou. Quando ele abriu a boca, os comprimidos caíram na boca. E veja, eu estou falando de coisas que aconteceram agora, 2 meses atrás, não estou falando do fim do século XIX. Eu estava vendo aqui, enquanto eu estava lendo, estava pesquisando, o Alienista foi escrito em 1882. Foi contemporâneo. O conto do Tchekov foi em 1892, a publicação desses dois. O Alienista ainda é considerado, se você entra no Wikipedia, é considerado uma coisa humorística. Imagina como é que é a classificação de humorística isso. Mas veja, gente, nós estamos vencendo a 1h30 do nosso encontro. Eu queria agradecer aos convidados, né? Sofia, Gil, essa tarde e começo de noite, eu acho que a gente começa a semana diferente, depois da gente poder conversar sobre todas essas coisas, essa maravilha do que é a arte, do que é a cultura. Gil, eu queria te dizer que eu tinha sugerido para a Nery, antes que a gente oficializasse que fosse a enfermaria número 6, eu tinha sugerido que fosse Antônio Artaud, que a gente pudesse discutir um pouco o teatro de Antônio Artaud, que eu acho que é uma coisa magnífica. Rubem Corrêa trouxe aqui em Recife uma encenação de Artaud que ficou na história, a coisa da vida, da obra, da história do teatro de Artaud. Mas, Nery, você, como o mais velho, você tem o privilégio, teve o privilégio de começar e tem o privilégio de terminar. Obrigado a todos os amigos, todos esses que a gente descreveu, que nos acompanham há tanto tempo, lá da França, lá de Portugal, e os nossos queridos aqui junto da gente. Nery, um beijo para todos. Está com você a tarefa de terminar, Nery. Obrigado. Eu vou fazer como as feministas, que dizem, não é porque eu sou mulher que você vem dizer essas coisas, não é porque eu sou mais velho que você vem com essa história. Aí eu vou fazer igual a feminista, não é porque eu sou mais velho, não. Talvez seja porque eu seja o mais teimoso. Mas eu queria pedir 2 coisas. Uma, eu lamento que tem tanta gente que poderia falar, quem pensar talvez fazer 2 horas nossas conversas, 1 hora dessa, mas eu queria pedir a Gil que pudesse me mandar para o meu Zap pessoal algum desses títulos que ele mencionou, e eu coloco, então, eu disponibilizo para quem quiser ler. Então, Gil, se você puder me mandar depois alguns... Você mencionou autores que eu, por exemplo, não conheço, você é homem do teatro, da arte, sabe? Eu queria dar uma circulada por lá, eu vi esse livro que você mostrou, O Rumor do Tempo, eu queria também ver um pouco, porque eu acho que nós precisávamos discutir a questão das fakes por um outro caminho, pela via do rumor, o que significa a fake. Não é só dizer que é fake,
é o que significa, qual é o lugar dessa mentira em que todos tomam, muitos tomam como verdade, a ponto de ver o desastre que nós vivemos aí há 3 anos e pouco atrás. Eu queria lhe pedir isso. A segunda coisa é agradecer já a você e agradecer a Sofia, a gentileza de você estar aqui conosco nesse final de domingo à tarde. E a outra coisa é responder a sua provocação com uma outra provocação. Quando você diz, eu não sei o que fazer, eu penso, Gil, que no sentido da loucura, nós precisamos ouvir os loucos, mas sem necessariamente ser internado, porque eu acho que a saída para a sua pergunta está no conto. Nós precisamos ouvir as pessoas loucas, o que elas pensam que é o melhor. E, nesse sentido, ajudá-las a falar com as suas famílias. Não é a família falar para o louco, mas o louco falar e ser ouvido pela família. Mas, nesse sentido, eu acho que a psicologia, a medicina, o serviço social, a sociologia e tantas mais áreas do conhecimento precisam ouvir o louco. Porque o problema, a meu ver, que não mudou nada nos 100 anos, é porque nós continuamos surdos ao discurso do louco, ao discurso do diferente. E talvez essa seja uma alternativa. Quem sabe você até possa escrever uma peça em que o louco seja ouvido. E vai ser um negócio, um barato legal, se os loucos começarem a ser ouvidos. Não sei, uma peça, um filme que eu vi há algum tempo atrás, em que os loucos saem todos nus pelas ruas, saem todos, é um filme francês, não me lembro o título, e depois vê que é tão ruim do lado de fora que eles voltam todos ao hospital viver a sua vida sossegadamente, porque não conseguiram ser ouvidos, nem saíram do hospital completamente nus. Então, obrigado a cada um, obrigado aos que puderam falar e aos que ouviram. Nós estamos pensando no primeiro domingo de novembro, talvez ver um filme, voltar ao filme, porque a gente faz filme, literatura, nananana. Uma das possibilidades é ver o filme Somos Todos Iguais. É um filme que está na Netflix e que é interessantíssimo, porque é um homem negro de rua, que vive na rua, e que é insuportável e que faz uma trajetória através do encontro com uma mulher frágil, decidida, religiosa, e isso muda completamente. Então, fica a sugestão, vou conversar com meus pares, talvez seja uma possibilidade, estejam todos e todas convidadas para o primeiro domingo de novembro, às 17 horas. Obrigadíssimo. Nerinho, a gente tem que lembrar que no dia 22 de outubro vai acontecer a primeira jornada de saúde mental lá da estação, do raio de Estação Agreste, onde a gente vai discutir a questão da clínica da dependência, das toxicomanias, e singular ou plural, e a gente vai ter a participação de Java Barbosa, Nélia, Leão Garcia, Lurdinha Zemel, Renato Fileve, Domiciano, um bando de gente que andou pensando essas coisas e que a gente vai, durante o dia do dia 22 de outubro, conversar lá a partir de Caruaru. Mas Isa levantou a mão. Isa, como organizadora, tem... Eu só queria lembrar que tem uma passagem que eu acho assim fantástica para quem trabalha no campo da saúde mental, não só de álcool e drogas, saúde mental em geral, quando ele fala da necessária atenção que se tem que fazer quando se trabalha nesses ambientes para não se sucumbir, né, a tentar, enfim, ver esse sofrimento e se tornar insensível a ele. Tem uma frase assim, que eu acho que é um primor, né? Quando ele fala justamente que as pessoas que trabalham nesses ambientes, como policiais, juízes e médicos, eles estão tão em contato com o sofrimento cotidiano, né, que acabam por se insensibilizar e acabam por se tornar indiferentes a esse sofrimento. Então, isso é um alerta para quem trabalha na área da saúde mental, para que não fiquemos indiferentes, né, a esse sofrimento. E a melhor forma de não ficar indiferente é fazer isso que Nery falou, dar a voz, né, a essas pessoas, saber acolher, né, essas vozes. Ou, quando a pessoa não se expressa vocalmente, ela pode se expressar com outras formas de linguagem, né? Como a nossa querida Nise da Silveira conseguiu chegar,
né, a essas pessoas, com outras formas de linguagem. Então, é isso que eu queria só lembrar. É um desafio. A gente tem que sempre lutar contra a indiferença. Tchau, gente. Um Até abraço, obrigado a cada um. primeiro domingo Tchau. de novembro, gente. Até lá. Obrigado. Grande abraço. Muito Obrigado, obrigada Gil. Obrigado, a todos. Sofia. Beijão. Beijão.